na JC, que eu passei em 2012. Eu entrei convertido, né, na verdade, mas me ajudou um bocadinho lá. O cara foi um advogado fazer uma palestra lá, que era do AJC, ele disse o seguinte, olha, não é possível que você não tenha 5 minutos para Deus no seu dia. Ah, mas eu sou cheio de não sei o que dizer. Olha, 5 minutos para você que não tem tempo, que você que vive correndo, é muita coisa, pô. Dá para você conversar muita coisa com Deus. Se entre um caminho de casa você consegue rezar um texto que dá 20 minutos, 25, por que em 5 tu não consegue? Isso, e 3 aí, minutos é o tempo que tu termina uma dezena, basicamente. Só se tu for rezando muito rápido, Rodrigo. Não, tem, Ah, mas chega veja só, isso também é importante, o tempo da oração. Sabe o que foi que o irmão disse uma vez da Zeus? Disse, irmão, eu tô carpifando na minha coisa aqui, se esse negócio de essa pausa demorada da Ave Maria não pode estar permitindo que Satanás me tente ou que eu me distraia. Ele disse que ficou de perguntar ao sacerdote se certa velocidade na oração permitiria dissipar a distração. Né? Por exemplo, eu vejo minha mãe rezava rápido, não, a vareja graças a Deus, mas numa velocidade que dava para entender e que eu não dizia que minha mãe estava rezando errado. não, mas sabe o que é também? É porque também tem as pessoas que vão fazer. Esse é o problema. Quer rezar por carreira para terminar logo. Não, Aí não lasca o isso, não. texto. É porque às vezes é um simples texto que você vai meditar, aí as pessoas criam uma missa dentro do texto. O texto não é pra isso. Né? É o oferecimento do mistério. Texto não é pra você pegar lá, assim, com todo respeito, sabe? Não é pra você pegar o violão e aí a cada Ave Maria que você vai rezar, se você quiser fazer No isso no terceiro seu mistério. íntimo. Porque, desculpa, cortado o nome do ar. Poxa, fica à vontade, mano. Lá tá tranquilo. Esse é um problema de fundo muito complicado. Eu convivi diversos anos com renovação carismática, com outras coisas e tal, que é você querer impor os seus sentimentos aos outros. Isso não existe, pessoal. É sentimentalismo americano. Tipo assim, Ou olha, você americanismo, chega ali, faz muito isso. você reza uma Ave Maria, você reza um texto. Eu vi acontecer, eu ia para muitas casas de família, quando eu era coordenador disso e daquilo, e eu via direto. Ah, meu irmão, vamos rezar. Ao invés daquilo gerar um bem, acabava gerando mal. Porque as pessoas que não estão acostumadas com aquilo, elas dizem que negócio chato. Eu vou ter que vir para cá, eu vou ter que ficar rezando. E num negócio absolutamente desnecessário. E você vê que é tão somente uma demonstração de vaidade. Olha, a gente reza por muito tempo. Olha, a gente faz isso. Olha, a gente faz aquilo. Olha assim, olha assado. Não. Por exemplo, eu estou no meio da procissão da Penha. Um exemplo. Eu me incomodo muito com a maneira como a procissão da Penha é feita. Mas existem pessoas que vão lá dentro da igreja de Lourdes até o Santuário da Penha rezando textos calados. Tipo assim... Mas dentro do não tem como você rezar. Não, mas... Falando. Então, oração sabe, mental. Rodrigo, é isso que eu tô dizendo. Não é porque tá tudo ali errado que você tem que Não consiga embarcar no rezar. erro, entendeu? Não, pessoal. Faz a sua parte um pouquinho. Para de querer ser tão externo. Seja um pouco interno, seja sincero com Deus. Seja sincero com você mesmo. Não fique... Olha, bicho, quem já participou de grupo de oração, essas coisas, sabe. Eu achava ridículo, acho até hoje, aquele negócio de pegar todo mundo, bota pra dançar, bota pra fazer isso, Bota a mão no seu peito. Cara, que negócio chato, cara. Olha pro seu irmãozinho de lado faz aqui. com que a... Porque, tipo assim, as coisas... Eu fiz essa crítica uma vez que eu tava numa aula lá do curso, o pessoal diz, não, o cinema é legal, a gente tem que botar cinema na educação. Eu disse, amigão, o cabo que foi assistir o filme do Capitão América, ele não foi assistir lá porque era um filme de história do Capitão América, não, pô. É porque era um filme de super-herói, é porque era legal. Então, não necessariamente você aplicar isso aqui à educação vai funcionar. Não é porque uma dança lá num show, numa micareta é legal, que se você trouxer pra dentro da igreja vai funcionar. Seja racional, pense um pouquinho. Você fica forçando coisas que são, de certo modo, agradáveis ao mundo. Você tenta forçar dentro da igreja. Não funciona. Não funciona. Sabe? Então, assim, era só pra colocar esse ponto, Eduardo. Só pra antes de Eduardo, tu falou que eu vou concordar e vou discordar de você em relação à questão do. Acho que foi do formalismo, tu falou, né? Uhum. Dessa questão. Porque assim, cada pessoa tem o seu íntimo de oração. E o que muitos católicos hoje fazem, inclusive eu estava vendo uns cortes de uns programas anteriores, e eu estava falando, a gente estava falando aqui sobre as telas, inclusive nesse dia você estava até comentando ali nos comentários. E o Eduardo discordou, não, que
agita muito os filhos e tal. Não, o que eu vou dizer aqui é para vocês entenderem o contexto. Tipo, a minha régua não pode ser medida com a de vocês. Eu tô dizendo assim, de cada um. Entende? Eu concordo com você, porque realmente é daí desse costume, desses vícios que vão entrando outras coisas piores. Concordo com você. Mas muitas vezes eu não vou. Como é que eu posso dizer? Não é porque eu não quero, não tenho disponibilidade. Porque o fato de todos os dias, ou na maioria deles, eu parar às 3 horas da tarde e rezar os textos. Não, eu tô entendendo. Tô dizendo assim, tô falando em relação ao texto de Nossa Senhora. Tipo, das 6 horas eu paro. Eu paro entre aspas. Porque, tipo, eu não posso parar o meu trabalho nem mandar o passageiro calar a boca. Assim, que é um Mas, tipo, eu tô momento aqui no que você fone de tem mais ouvido. tempo pra se dedicar melhor. Por que eu faço isso? Por teste. Tipo, não, vou fazer o seguinte. Não vou rezar o texto, porque eu não estou me concentrando. Eu não estou entrando no íntimo da minha oração. Eu estou me distraindo com o trânsito, com alguém que freou na minha frente, um passageiro que falou alguma coisa do aplicativo. Então, eu não tô, assim... na questão da oração mesmo, íntimo ali, parado pra rezar o texto. Aí tá dizendo. Aí o que é que eu faria? Né? Porque eu me acordo 6 horas, já me acordo pulando, coisando a roupa, botando, tomando café. Não, você faz o esforço de parar ali no seu dia e dizer assim, cara, eu me lembro de Deus. A crítica do Senhor Sepúlveda era no sentido de, tipo... dizer que não tem tempo, tendo tempo. Tô entendendo. Se você ter tempo... Vou dar um exemplo que todo mundo vai entender. Quando chegava algum adolescente, sobretudo na crisma, e dizia assim, meu irmão, hoje eu não venho pra igreja porque eu não tenho tempo, eu tô me preparando pro vestibular. Aí, uma vez, eu cheguei pra um grupinho que tá lá e disse, vem cá, tu já olhou a rotina do teu pai e da tua mãe? Ele disse, como assim? Eu disse, tu acha que teu pai e tua mãe tem mais tempo do que você? Eles não. Eu disse, bicho, tu tá achando que a vida é um playground? Esse tempo que tu diz que não tem hoje só vai piorar, pô. Tu vai entrar na universidade, tua carga de estudo vai ser o dobro do que tu tem hoje aí no colégio. Tu vai pro trabalho, a tua carga de trabalho vai ser o triplo do que tu vai ter na universidade. Tu tá achando que se tu não arrumar hábitos agora, tu vai arrumar quando tu estiver saindo do curso? Eu lembro, isso acontecia muito. A gente sabe que os bancários aqui é um bairro de classe média. Então não era incomum alta também. ter crismantes que chegavam lá e estavam estudando para medicina. Eu sempre falava isso para eles. Sem que atuar. Tu já viu a rotina de um médico? Tu já viu o que um médico faz da vida? Passar o dia inteiro acordado assim? Tu acha? Às vezes de plantão em plantão. Tu acha que se tu não aprender agora a ter tempo para Deus, a fazer as coisas dentro da igreja, a ter obrigações, tu vai aprender isso quando tu estiver lá? Meu irmão... não tem tempo pra Deus, vai ter tempo pra aqui, né? Tô entendendo. Não é no sentido de, tipo assim, claro que cada um vai funcionando do seu jeito, mas é você ter atenção que a forma, ela tem uma razão de ser, mas ela não é limitante. Ela não é um fim em si mesmo. Você não celebra a missa daquele jeito simplesmente porque você tem que celebrar. Há uma razão naquilo. Há um caminho a ser traçado dentro da missa. Bem celebrado. Né? Eu tenho o costume de, nas segundas e quintas, eu rezo de manhã o texto, quando eu vou pro trabalho. Já nas terças e sextas, eu volto só rezar de tarde. Porque eu sei que eu sinto a falta de rezar de manhã. Você me ensinou sempre. Era 6 horas da noite. Depois eu modifiquei o horário, né? Então, tipo, o horário que eu fico só, enquanto homem, pai de família, para rezar pela minha família, pelos doentes, é esse horário que eu uso. Nos dias que eu tô me unindo aos dolorosos, eu digo, não, eu vou rezar na volta, porque eu tô cansado, eu tô lascado, cheio de dor. Digo, o dia é esse. Tu já assistiu o filme de São Felipe Neri? Não. Aí vocês já assistiram? Já. Quer dizer, Felipe Neri não, foi Dom Bosco, desculpa. É porque não tem uma cena. Tu já assistiu o filme de São Felipe Neri? Nunca vi tudo, não. Só um pedaço. Tem uma cena que ele sobe assim numa. Ele sobe num quartinho que ele. Obrigado, Lindenberg. Aí ele começa a rezar. Ele tá lá rezando, bem concentrado. Aí chega alguém. Aí ele, meu Deus. Quando é que eu terei tempo? Ela simplesmente conversava com o senhor. Ele não parava. Toda hora chegava alguém ali, um tumulto. E isso é curioso, né? Eu conversava outro dia com alguns amigos, como a gente deseja certas coisas sem perceber o que é que a gente está desejando. Pense assim, irmão, eu quero ser rico. Tu já parou pra pensar na responsabilidade de um caba rico? Rapaz, tipo assim, vamos supor, Eduardo, que isso aqui vire uma empresa. Uma mega hiper empresa. Irmão, você, se for o dono, vai ser responsável pelo salário dos seus funcionários. Pelas famílias dos seus funcionários. Pela boa convivência no ambiente de trabalho, para que o trabalho do sujeito não seja um caminho de perdição para ele. Começa a pensar no que tu está desejando.
tu vai vendo que assim, aquilo que Nosso Senhor dizia, de que é mais fácil a história lá do sujeitinho passar pelo buraco aqui, do que o rico passar. Ele não tá falando aquilo só no sentido material, não. Isso se aplica também, vocês já disseram esse exemplo de Padre Paulo, né? Ah, eu tava quase perdendo a minha alma porque eu tava desejando ser bispo. Não é só tu botar a mitra e a faixinha violácea, não, entendeu? É você ter noção que você será responsável por todos os fiéis, não mais pela por todas sua as alma. paróquias, por todos os padres, por todos os seminaristas. Bicho, você tem noção de que se uma pessoa se perder por um deslize seu, você pode se perder. Aí a mesma coisa para um cardeal, para um núncio, para um papa, para um político, para um professor, para tudo. Existem graus de responsabilidade na vida e a gente não pensa, a gente fica desejando as coisas. Tipo, tu tá lá, por exemplo, o Uber, né? Eu pense o seguinte, atribuem essa frase a São Francisco, não é dele. Aquela história de que você pode ser a única igreja que as pessoas vão ver. Irmão, se você tá ali dentro do seu Uber, a sua postura, mais do que a sua conversa, a sua postura vai dizer muito para as pessoas que entram ali dentro. Mas é o seu quinhão de responsabilidade. A minha é na sala de aula, a de Glaucio pode ser lá na preparação dele para o doutorado, a de Rodrigo é no trabalho dele, a de Eduardo é no dia a dia. Então, meu irmão, imagina o tanto de gente que tu atende ali na loja. Eu digo isso. E que tu tem que atender E às vezes com renovada paciência tentar e tal. convertê-lo, né? Digo isso, olha, tem uma senhorinha que vem comigo no 5600 e 5603. Não é Dona Zezé, não, né? Não, eu não. É a mãe de. Já dei as cartas É a marcadas. mãe de Dulce, né? É uma senhorinha muito simpática, sabe? A gente começou a conversar por causa de um que tava escutando o som lá, em toda a altura, e só ele, né? E não acordava. E a gente tá agoniado então. Aí ela me viu com a cruz, aí perguntou que paróquia eu era. Só faz uma semana. Já essa semana mesmo me encontrou de novo, aí mandou rezar pela filha dela. Tu é católico, né? Sou, graças a Deus, né? É isso aí. Como é aquela parte, pedi pra ela fazer o 90 Santa Gema Galgani. Ela foi, fez, tal. Aí ficou, rapaz, como é que é aquela parte da cruz? Eu pensando que ela tava falando sobre a oração final da novena, mas não, ela tava falando sobre o texto. Ela veio com o texto na mão. Aí quando eu desci de um ônibus, tu vai descer aqui também? Disse, vou, eu já moro aqui, minha senhora. Pô, que coisa boa. Aí disse, olha, aqui é o credo, que é o Pai Nosso. Deixa eu explicar. Ela disse, pô, eu sou doida pra aprender a rezar o texto, mas nunca aprendi. Aí eu tava procurando ontem, mas não achei. Hoje de manhã eu fui procurar e não achei. Da versãozinha que eu tinha, que eu rezava muito por ele. Digo, eu vou dar ela. Aí só que eu achei outra em cima do meu sofá hoje com as meninas. Não é aquele azul que tu me desse, não, né? Não, aquilo ali não. Tu deu o devocionário da mulher pra Eduardo. Não, que ele deixou comigo um devocionário. É pra vocês converterem. Eu tô me Aí- tentando, né, irmão? Tem um livro que eu quero que você Meu traga amigo. pra mim, que você trouxe pra aqui um dia, lembra? Eu vou. Eita, meu amigo. eu logo morro nele, tá com a Eu moléstia. O rapaz tá esperando sua resposta ainda. Vou deixar. Não, Você não, terminar, deixa deixa eu eu acabar. terminar. Entregar ela, mas Deixa eu pra você terminar. ver que um simples X, mesmo que ela não veja você balbuciando a boca, a cruz tá falando, o sacramental tá falando, e como o Felipe tá dizendo, às vezes a postura de vocês se comporta, mas eu digo, toda vez que tem uma mulher no banco, do lado do você, com licença, senhora, só me permite? Entendeu? A boa formalidade no sentido de você saber onde está se colocando. Tava falando isso da cruz, né? Dom Moisés, segundo o bispo nosso, dizia o seguinte: o povo vê muito a cruz do bispo, mas raramente o povo vê o bispo na cruz. Mas. E Dom Adalto, quando Eu tenho um subia a costume. ladeira, dizia assim: estou subindo essa ladeira e é o meu calvário. Que são bispos santos, né? São bispos santos. Como é que chama? Eu tenho um pouco costume, toda igreja que eu passo, a fazer o sinal da cruz. E existe, eu já assisti várias pregações falando sobre, tem pessoas que se incomodam com isso. Só pelo o simples fato de você fazer o sinal da cruz. Uma vez a pessoa me perguntou, moço, a gente passou aqui no caminho por 8 igrejas, eu contei, o senhor fez o sinal da cruz 8 vezes. Eu disse, se tiver 20, eu vou fazer 20. Inclusive, vou fazer agora porque a senhora tá me pedindo. Mas por quê? E ela é protestante. E ela é protestante. Pela conversa dela, protestante. Não cheguei a perguntar se a senhora é protestante, mas pela conversa dela dava pra perceber. Mas por quê? Mas por que o senhor faz o sinal da cruz? Eu disse, bom, tentar explicar a senhora aqui. Com a pergunta que fez Eduardo. Vou tentar explicar aqui com poucas palavras. Ali dentro de cada igreja dessa, existe um sacrário. E dentro desse sacrário existe o corpo, o sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, católicos, por respeito,
Todas as vezes que passamos em frente à igreja, nós fazemos. Além, se eu estiver a pé, eu faço o ato de reverência e o sinal da cruz. Se eu não estiver no carro, não tem como fazer o ato de referência, da forma que tem que fazer. Então eu faço o sinal da cruz. Que, lembrando de uma coisa, que aí eu tinha que dizer, cutucou, eu tinha que dizer, lembrando que o corpo, a alma, corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo não é um pão francês, nem um copo de suco de uva integral. Não é. Lá é o vinho, o vinho que se transforma no sangue e a Eucaristia que se transforma num pão, o próprio corpo de Cristo. Aí ela ficou olhando assim, aí tentou, ela ficou meio assim, como se fosse assim, sabe? Cara, eu vou tentar esse cara aqui, que eu acho que esse cara não sabe de nada. Ele tá fazendo por puro mero costume. Aí quando ela percebeu que eu tinha pelo menos um pouquinho de entendimento, aí ela ficou pensando assim, eu escuto muito também uma coisa que também eu tenho curiosidade em perguntar, mas tá chegando perto do destino, talvez não dê tempo do senhor responder. Por que católico adora imagem? Oh, meu Deus. Ela foi explicada. Só, minha senhora, como tá perto de chegar no destino, não vai dar pra mim lhe explicar, lhe explicar abertamente, mas eu vou dar uma lição pra senhora. Já briguei muito. Eu vou lhe dar uma lição pra senhora. A senhora a senhora tem acesso à internet? Tenho. A senhora tem celular? Tenho. A senhora conhece o Google? Conhece, pronto. Coloque lá no Google. Coloca a palavra assim, significado da palavra veneração e significado da palavra adoração. Pronto, a senhora compara os dois, a senhora vai ver a diferença. É uma pessoa paciente. O que tu teria dito? A senhora vai ver a diferença do que é adorar uma imagem e do que é venerar uma imagem. Tem uma diferença aí, né? Porque o protestante acha que se ajoelhar é adorar. Exato. E eles se ajoelham e detalhe, Muitas vezes eu passo na igreja protestante, ele está ajoelhado dentro da cadeira. De Deus. Eles se ajoelham de costa. Eu já passei em frente igual, eles se ajoelham tipo de costa. Cadeira, né? Uma vez eu perguntei à minha esposa, o que é que esse povo tá fazendo aí? Como é que você ajoelha de costa? Ele precisa de costa pra altar. A gente assim, ó, o altar tá aqui, a gente não se ajoelha diante da glória de Deus. Eles não se ajoelham assim como se tivesse o nosso Deus Não, mas altíssimo. deixa eu explicar isso aí. Eles se ajoelham como se Deus estivesse aqui, nosso Cadeira Jesus na Cristo. cadeira. Vamos Não, dizer mas que tivesse o a explicação crucifixo é aqui para um simples, protestante, assim. só para ele entender. Vamos ver que a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo estivesse aqui, de Rodrigo, aqui na nossa frente, e tivesse protestante aqui. A gente fosse fazer uma oração aqui e eles fossem rezar da maneira dele. A gente ia fazer o quê? Rezar diante daquele crucifixo. Eles não, Eles se voltam pra trás, pô, porque eles... Rapaz, que a forma coisa do deles entrar no seu capeta, íntimo bicho. é voltar porque o pai de protestantismo não é o demônio, amigo. Quem faz muito isso tem o dia da adoração na presbiteriana. Eu vi muitas vezes fazendo isso. Da adoração. Eles adoram Quero dizer... Eita! Deixa eu explicar. Você Eles adoram passava... o quê, Rodrigo? Oi? Rapaz, até hoje eu não sei não. A não ser a Bíblia de Gênero, Calvino. Teve um colega velho. Porque eles pegavam assim, tem um dia terminar. específico deles 10 fazer e essa 15. adoração, né? Calma, E eles se voltam pra cadeira de costa, né? Negando o altar não deles lá. É o púlpito, né? Porque a gente tem altar só tem a igreja. Talvez pode virar de costas. E começar a adorar lá ou no banco, sei lá, no chão. Mas até mesmo a adoração Lembrei. na mentalidade protestante. Não é porque uma vez eu passei por uma desses garagens assim, aí eu vi um pessoal. É porque eu me lembrei, pô, mas... embaixo ele tava tentando lembrar. Eu não entendi isso, não, Eles- mano. Simplesmente ignorando Eles o que mo- tava falando. É isso. Não, eu tava. Vai, Rodrigo, Eles modificaram Eu me lembrei, o pô. sentido da adoração desde lá de Êxodo 20, né? Porque lá o termo é idolon, né? Do grego, né? Ídolo. E botaram Deus. adoração, né? Adoração a outros deuses. Então, tudo pra ele que você faz diante da imagem, de joelho, eu esqueci agora, mas Moisés se ajoelhou diante do sogro. Tá adorando o sogro? A gente encontra inúmeras passagens quando a gente vai ler a Sagrada Escritura de gente se ajoelhando diante de gente, de autoridades. Isso não é adoração. E ainda deu exemplo para ela não errar. Eu digo, se a senhora ficar em dúvida na comparação, só faz o seguinte: pega o álbum de fotografia da sua família. Não existem pessoas ali que morreram? Existe. Se a senhora abrir o álbum de fotografia, olhar para aquela foto e chorar, a senhora tá adorando aquela imagem ali? A conclusão que eu chego. É a mesma coisa.
Tu e Rodrigo são muito pacientes. Mas é porque eu gosto de moer com o protestante. Não, eu não gosto não, Eu sinto velho. prazer. Mas deixa a nossa amiga Eduarda Então, aqui. pessoal, então. Tchau. Eu Tchau, boa noite, obrigado. Dar uma boa noite, né? Queria agradecer a presença de todos os que estiveram conosco aqui no chat, né? Agradecer a presença de Júlio, que é uma coisa curiosa. Toda vez que o Júlio chega no programa, ele sempre faz uma revisão do programa. Eu acho até interessante. Né? Bem que vocês fizeram, né? Pra aquela galera que pegou o programa. Porque eu no final, tô né? sintonizado com Não, vocês. porque- Eu não rezei aquela Ave Maria do início, porque eu tava rodando, É. mas eu tava escutando. Pelo meio Telecurso 2000 no final da revisão. É, da revisão. Eu faço a síntese, o resumo. Dizia que dê poder ao menor dos operários. Em pouco tempo você vai ver ele agindo pior do que o Kizar. Dera a Lula, né? O que ele fez. Eduardo, ele tá vendo lá os vídeos do nosso querido Careca e ele tá achando que ele pode, na porção de terra dele, agir do mesmo O jeito. poder dele é quando ele tá ali, ó, na Ele tá toga. tentando te censurar. Xandão, fora Não. Xandão. Olha, Não. tu Vai, tava diga aí, falando diga sobre aí. esse negócio aí, né? De eu passo na frente da igreja e tal. Pra gente descontrair, adolescente, né? Às vezes o menino chega no colégio e fala, professor, por que o senhor tá dizendo pra gente fazer tal coisa? Eu disse, a primeira coisa. E mais importante, ele o quê, professor? Porque eu quero e você vai fazer do jeito que eu tô mandando, senão você vai sair da sala. Muito bem. É assim que se faz. Assim. É porque eu teria dito a protestante. A primeira coisa é porque eu quero. Eu tô dentro do meu carro. Aí eu tô falando. Pega o braço e faz o movimento no qual Agora, eu gosto. Ó, eu gosto de respostas assim, tanto que meu menino é do mesmo jeito. Fui tá na Praça da Paz, né? Só pra parafrasear e dar boa noite, continuar com o meu boa noite, né? Aí tava lá na Praça da Paz, né? Meu menino lá querendo brincar numa parte mais afastada, assim, né? Dos brinquedos lá. Aí tem um monte de senhorinha brincando assim pertinho. Aí meu menino, pai, eu quero brincar com isso. Não, menino, vamos pra lá. Mas por quê? Porque eu quero e eu tô mandando você sair daí agora. Sai daí. Acho que as mulheres ficaram tudo assim, ó. Você não explicou as razões. Tem que explicar, não, porque eu quero e acabou-se. Bora, sai daí. É assim que se faz. A opção né? de escolha. Não, tem opção de escolha, não. Não tem que entender. Deixa eu contar o meu boa noite, né? Boa noite, pessoal. Ah,